Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nós estarmos hoje aqui para mais um estudo da Palavra de Al, para juntos aprendermos sobre a estrutura da reencarnação. E nós precisamos falar desse assunto, irmãos, porque esse assunto há muito foi sufocado pelo sistema e vocês podem analisar que todo o sistema de Laodiceia rejeita o assunto da reencarnação. E por que Laodiceia rejeita? Porque Laodiceia é pobre, é cega e é nua. Ou seja, ela é miserável, porque Yalcha não está dentro de Laodiceia. Yalcha está na porta batendo de Laodiceia. Revelações, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir minha voz, vou entrar em sua casa, cear com vocês e vocês vão cear comigo. E Yalcha, em Filadélfia, ele ceia com a igreja de Filadélfia. Ele reparte o pão da vida com a igreja de Filadélfia. Por isso, a revelação sobre a reencarnação, a estrutura da reencarnação, ela é revelada para os irmãos de Filadélfia, porque Yalcha mesmo é que comunga conosco, faz comunhão conosco e congrega conosco. Ele congrega conosco aonde? Num templo de pedra? Num templo de parede? Não, ele congrega conosco aqui, nessa casa material, nessa casa carnal, comigo, com você. Por isso nós devemos sempre congregar, não deixar a congregação como é costume de alguns, mas não é deixar a congregação parede, pedra, mas deixar a congregação de ler as Escrituras. Porque quando você está lendo as Escrituras, quando você está estudando as Escrituras, você está congregando com Yalcha Mashiach. E ele está congregando com você. Congregar é muito além de ir a uma igreja de pedra, de ir a uma igreja de CNPJ. Congregar, irmãos, é comungarmos a respeito do alimento espiritual que Yalcha Mashiach, nosso Salvador, traz para nós. Ele prometeu ceiar conosco e ele também faz essa promessa para Laodiceia. O dia que Laodiceia permitir Yalcha entrar, Laodiceia vai ver o que é ceiar com Yalcha e o que é ele ceiar com ela. Lembra? Ele faz essa promessa para Laodiceia, mas essa promessa para Filadélfia é uma realidade, não é uma promessa. Já é uma realidade porque Yalcha ceia conosco. Então Yalcha abre o banquete espiritual a cada um de nós. E se você for parar para analisar, todo o sistema religioso de Laodiceia, eles rejeitam a doutrina da reencarnação. Mas por que rejeitam? Rejeitam porque estão cegos. Eles são pobres, são nus, e então eles rejeitam. E essa doutrina, irmãos, está na Bíblia. Ela é uma doutrina bíblica. E o único problema dos nossos irmãos espíritas é que eles usam a doutrina da reencarnação para colocar um mérito na evolução do espírito. E eles não estão errados quando eles dizem que a reencarnação é uma evolução de conhecimento. E é fato isso. Mas todo o nosso conhecimento, tudo que nós viemos a conhecer, não pode substituir o sangue expiatório de Yalcha Mashiach. Então, o conceito da doutrina da reencarnação no arcabouço doutrinário dos espíritas, o erro que eles cometem é exatamente colocar o mérito da nossa salvação em expiação das nossas más obras pelo nosso bom procedimento de vivência nessa terra através dos processos de reencarnação. Todo o nosso bom procedimento de vivência nessa terra, em todas as camadas de nossa reencarnação ou de nossas reencarnações, não podem apagar os nossos pecados. A única coisa, o único mecanismo que pode apagar os nossos pecados é o sangue de Yalcha Mashiach. Então a doutrina da reencarnação na pena espírita, ela está equivocada nesse aspecto. Eles estão certos quando dizem que é um processo de evolução. E de fato é, irmãos, um processo de evolução. Quando nós nascemos nesse mundo, nascemos bebê. Nós nascemos
sabendo falar, irmãos? Nós nascemos sabendo escrever, sabendo ler? Não. Todas essas coisas nós vamos aprendendo gradativamente. Você olha no arcabouço de conhecimento de uma criança, de um bebê, ele conhece apenas o pai e a mãe, porque quando ele abre o olhinho dele, o primeiro rosto que ele vê são dos pais dele, da mãe, entendeu? O primeiro cheiro que ele reconhece é o cheiro da mãe. Então ele tem todo um processo de evolução para poder ter o discernimento das coisas. E não é diferente com o nosso espírito. Quando Adão foi formado, irmãos, quando ele abriu o olho pela primeira vez, ele viu Yahushua Mashiach. Ele olhou para Yahushua Mashiach. E quando ele foi tendo a estrutura de conhecimento, ele até pensou que Yahushua Mashiach era o seu pai. Ele até pensou que Yahushua Mashiach era o seu criador. E Yahushua Mashiach era o braço de Yahweh, porque o criador de fato e de verdade, irmão, a gente sabe que é Yahweh dos exércitos, por meio de Yahushua Mashiach. E Yahushua, ele não é o criador direto, ele é o criador indireto. Por quê? Porque o criador direto é Yahweh dos exércitos. Se Yahweh quisesse nos criar sem a intervenção de Yahushua, ele poderia fazer. Ele não criou Yahushua? Por que não poderia criar a gente? Mas ele usou o Filho, porque o Filho é uma extensão do seu amor, é uma extensão do seu caráter e é a imagem exata do ser do Pai. Mas Yahushua não é o nosso Criador. Filipenses 3:9, se não me falha a memória. Deixa eu dar uma olhada, irmãos. Eu estou com a Bíblia aberta aqui. Aliás, antes de ir lá nesse texto, Filipenses 3:9, se não me falha a memória, nós vamos aqui primeiro em Jó 1:21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Para onde, irmãos? Ele está falando que nu saiu do ventre da mãe dele. Jó está dizendo que saiu nu do ventre da mãe dele. E está dizendo também que nu ele vai tornar para lá. Mas para lá como? Como que ele vai? Como que é esse processo? Vamos continuar com a leitura. Iau o deu, Iau o tomou. Bendito seja o nome de Iau. Então Jó está dizendo aqui, na primeira parte do verso 1 de Jó 1:21, ele disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Para lá onde? Ele está dizendo que saiu do ventre da mãe dele e está dizendo que nu ele vai tornar para lá. Isso aqui, irmão, já deveria ser um ponto irrefutável sobre a doutrina da reencarnação. Irrefutável, e é um ponto irrefutável, e um ponto suficientemente contundente que endossa, que carimba essa doutrina da reencarnação. O próprio Jó já conhecia essa doutrina da reencarnação. O próprio Jó já conhecia essa doutrina da reencarnação. De modo que ele deslumbra para nós esse pano de fundo a respeito dessa doutrina tão maravilhosa, tão perfeita, porque, irmãos, a doutrina da reencarnação, ela ainda revela o caráter de algo de forma mais profunda. Tu já pensou, meu irmão, minha irmã, meu amigo Ialdim, minha amiga Ialdim? Tu já pensou uma pessoa ter um julgamento eterno por uma vida de apenas 80 anos? Quem sabe ter um julgamento eterno, porque muitas pessoas morrem com 20 anos. Muitas pessoas morrem com 12 anos. Tu já pensou o indivíduo ter uma sentença eterna por uma vida que ele viveu apenas 20 anos? E os que morreram antes da idade do discernimento entre o bem e o mal? Morreram sem conhecer o que é o bem e o que é o mal. O destino eterno, seja para a vida ou seja para a morte, de uma pessoa que morreu sem ter o discernimento do bem e do mal, todo e qualquer destino, tanto para a eternidade ao lado de Al, tanto para a eternidade longe de Al, porque a morte espiritual, irmãos, ela é a ausência de Al. A morte espiritual não é a ausência de vida. A morte espiritual é a ausência de Al dos exércitos. E por ocasião
do último dia, e ao quando trancar definitivamente Satã, os anjos e os filhos de Satã no abismo, nunca mais eles terão a presença de Yahweh com eles. Nunca mais eles terão a atenção de Yahweh. Serão ignorados para todo sempre. E serão motivo de desprezo e vergonha eterno, como diz lá o livro de Daniel, né? Daniel, capítulo 12, se não me falha a memória, diz que eles serão desprezados para todo sempre. Como alguém que deixa de existir pode ser desprezado? Entende, irmãos? Como você pode desprezar uma pessoa que não existe mais? Então, a morte espiritual ela é diferente da morte carnal. A morte carnal é a ausência de vida, mas a morte espiritual é a ausência de Yahweh dos exércitos. No último dia, quando o último inimigo for vencido, a morte, quando Yahweh perguntar, ó morte, onde está o teu aguilhão? Então, diabo, seus anjos, o joio, serão banidos da presença de Yahweh. Ou seja, essa é a segunda morte. A segunda morte não é a ausência de vida. A segunda morte é a ausência de Yahweh. Eles vão clamar por toda a eternidade, porque eles vão estar num lugar infinitamente inferior a qualquer lugar que possa existir no cosmos, no universo e no multiverso. Um lugar onde a mesmice vai ser eterna. E o tormento deles ali, irmãos, não é um fogo literal. É o fato deles estarem num lugar onde não há perspectiva de renovação. Vai se passar o tempo e mais tempo e as coisas vão ser as mesmas coisas. Esse mundo mesmo, se nós vivêssemos aqui nessa estrutura de coisas que nós conhecemos, esse mundo já seria uma espécie de inferno para nós, irmãos. Já pensou viver aqui eternamente com essa estrutura de coisas que nós conhecemos, em que não há nada de novo debaixo do céu que agora vivemos? O que tem de novo aqui, irmãos? Nada. É uma mesmice só. Uma mesmice, irmãos. Não tem nada de novo. E viver eternamente nesse mundo, no contexto de coisa em que nós vivemos, eu não quero. Para mim já seria um inferno. Entendeu? Então, a doutrina da reencarnação, né, a estrutura da reencarnação, ela enaltece, ela exalta o caráter de Yahweh. Ninguém vai ser julgado pela eternidade toda, irmãos, por uma vida de poucos anos aqui nessa terra. O nosso espírito ele está pronto. A carne é fraca. O nosso espírito, irmãos, é muito mais antigo do que a nossa carne. A idade do nosso espírito é, no mínimo, irmãos, a idade lá do começo, quando Yahweh criou Adão e Eva por meio de Yahshua Mashiach. E vamos dar uma olhada lá em Filipenses, se não me falha a memória. É Filipenses 3:9. E eu tenho que ver em qual estrutura aqui procurar, se é nessa mesma aqui, nessa tradução aqui. Mas vamos ver Filipenses 3, verso 9. Eu acho que é Filipenses mesmo, 3, verso 9. Ou Efésios 3, verso 9. Deixa eu ver aqui, irmãos. Acho que é Efésios 3, versos 9. Efésios 3 ou Colossenses, mas deixa eu procurar aqui. Efésios 3, porque isso aqui, irmão, quando eu estava preparando a mensagem, eu não recebi esse texto. Esse texto vem agora. É esse aqui mesmo. Efésios 3, verso 9. Olha só, irmão, como é que o texto é revelador. O texto aqui mostra para nós que é Yahweh dos exércitos que cria todas as coisas. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Yahweh, né? Em Yahweh, o Criador.
que tudo criou por meio de quem? Yahweh, o Criador, porque aqui no lugar da palavra Deus aqui, irmão, no lugar da palavra Criador aqui, deveria estar escrito aqui, os séculos que esteve oculto no Criador, que tudo criou por meio de Yahshua Mashiach. Tá vendo? Eles esconderam aqui. Por isso que quando aparece essa palavra aqui, Deus, eu leio Criador. Quando aparece Senhor, com todas as maiúsculas, com todas as letras maiúsculas, eu leio Yahweh. Quando aparece a palavra Senhor, eu leio Yahweh. E quando aparece a palavra Deus, eu leio Criador. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os tempos, desde os séculos, esteve oculto no Criador, que tudo criou por meio de quem? De Yahshua Mashiach. Então, irmãos, Yahweh criou tudo por meio de Yahshua Mashiach. Olha o texto dizendo, Yahshua, ele não é o Criador original, o Criador principal, o Criador primário. Ele é uma espécie de Criador secundário. Tipo assim, um arquiteto, quando ele desenha, ele risca no papel o modelo da casa que ele quer, medida de sapatas, de colunas, enfim, toda a arquitetura da obra, o arquiteto, ele risca, ele coloca no papel. Mas quem executa a obra? É o arquiteto ou é o pedreiro? Mas quando o arquiteto ele vai se referir àquele risco, àquela obra que foi feita, que foi erguida pelos pedreiros, quem é que recebe o louro daquela criação, o louvor daquela criação? São os pedreiros ou são os arquitetos, ou é o arquiteto que projetou toda aquela estrutura? É evidente, irmãos, que quem recebe o louro não são os pedreiros que construíram. Não foi o pedreiro que colocou aquela construção em ação. Ele assentou os tijolos, bateu o concreto, fez as caixas para as colunas, mas sem a estrutura da planta, o pedreiro não podia começar uma obra. Como o pedreiro vai começar uma obra se ele não sabe o que ele vai fazer? Para que ele fizesse a obra, foi dado para ele uma planta, uma estrutura, um meio pelo qual fazer. E Yahweh fez exatamente isso com Yahshua. Pegou a estrutura da criação toda que ele mesmo elaborou e falou para o filho, aqui meu filho, está aqui nas tuas mãos e tu vai executar isso aí. Então, irmãos, o verdadeiro Criador, o texto bíblico revelou para nós, é Yahweh dos exércitos, não é Yahshua. Yahshua não é o Criador. Por isso, Yahshua, irmãos, ele não pode. Por isso, Yahshua, ele não pode receber adoração. Como que Yahshua vai receber adoração se ele não é o Criador? Como que Yahshua pode receber adoração se ele não é igual ao Yahweh dos exércitos? Yahweh dos exércitos, irmãos, ele não teve princípio e nem tem fim. Mas Yahshua fala, a Bíblia fala a respeito de Yahshua. Yahshua disse, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, se ele é o primeiro, ele teve início. Se ele tem fim, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, ele está dizendo que se ele não se sujeitar ao Pai, ele pode ter um fim igual o de Satã. O fim de Satã, irmãos, não é o fim da existência dele em si, mas o fim dele ficar preso, retido naquele lugar que ele vai ficar, no abismo, para todo sempre, para toda eternidade. Ali será o fim de Satã. Ele vai viver sempre numa mesmice, sempre num ciclo de coisa que se repete durante toda a eternidade. E Yahshua não, e nem nós. Nós vamos viver sempre em novidade de vida. Certamente, irmãos, o cosmos é algo infinito. Certamente Yahweh pode dizer assim para Yahshua, meu filho, tem um espaço assim, 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 numa coordenada de longitude, de latitude, assim, 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 em que não há nada lá agora, mas eu quero colocar uma estrutura lá. Eu quero fazer
colocar o meu projeto, a minha capacidade de criar, eu quero continuar criando, e ele vai continuar criando por toda a eternidade, irmãos. Não pensa que o Criador, por exemplo, um pintor, ele só para de pintar quando ele já não tem mais movimento na mão, quando ele já não consegue mais colocar as ideias dele no papel, então ele tem que aposentar. E isso não acontece com o Yahweh dos Exércitos. Então nós vamos ter a capacidade, irmão, de estar com o Yahusha, porque nós vamos ficar com ele aonde ele for. Quando o Yahweh chegar para ele e falar assim, meu filho, eu quero criar uma estrutura assim, 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 e o modelo aqui é esse, e eu quero que você vá lá, nessa coordenada, nessa geografia aqui que eu vou te passar, e quero que tu crie lá. Que privilégio, irmão, nós vamos estar com o nosso Salvador lá. E não vai ser mesmice para nós. Vai ser mais uma criação e nós vamos estar presentes em tudo que Yahusha for fazer, irmãos. Que privilégio. Por isso vale a pena passar todo e qualquer sofrimento aqui, para nós recebermos o peso de glória eterna que está preparado para nós. Então toda essa estrutura, irmãos, todo esse arcabouço de reencarnação, a gente precisa aprender a respeito dessas coisas, porque essas coisas, irmãos, elas são fundamentais para nós, né? Porque como nós respondermos com certeza a respeito do ladrão que não pode ser imergido? Se Yahusha mesmo disse que aquele que crê e for batizado é uma estrutura, irmãos. Aquele que crê e ser imergido. O ladrão, ele creu, mas não foi imergido. Mas pela capacidade de Yahweh dos Exércitos, pela doutrina da reencarnação, evidentemente, irmão, que aquele ladrão ele reencarnou e certamente já deve ter sido emergido numa outra estrutura de tempo, numa outra camada do tempo. Quantas camadas de tempo já passaram, irmão, desde a criação deste mundo, deste universo em que estamos inseridos? Porque, irmãos, o nosso mundo, o nosso sistema, nós conhecemos como universo, porque é um sistema único. Mas fora do nosso universo existe multiverso, outras estruturas aonde o pecado certamente não entrou. O pano de fundo da luta entre o bem e o mal é aqui na Terra. Mas existe, irmãos, o multiverso. Existe o multiverso. Porque Yahweh é o Criador. E ele cria. Até hoje ainda ele cria, irmãos. Até hoje. Porque ele é o Criador. O desenhista, o que tem a capacidade de desenhar, ele só para de desenhar quando ele aposenta por já não está mais com as mãos boas para desenhar, já não está mais com a visão boa, aí ele tem que se aposentar. Você acha que Yahweh dos Exércitos, ele se aposenta, irmãos? Você acha que a capacidade dele criar chegou no fim? Evidentemente que não. E nós temos que entender a estrutura da reencarnação. Porque, irmãos, no diálogo de Nicodemos, eu vou abrir aqui, irmãos, no livro de João. É um livro que nosso irmão Romilson e os seguidores dele, infelizmente, paganizaram todo o livro. E eles estão equivocados, porque no livro de João, irmãos, tem expressões que, se você paganizar todo o livro, elas ficam sem nexo. Elas ficam, por exemplo, no livro de João, Yahusha está dizendo para nós que Yahweh é maior do que ele, que o Pai é maior do que ele. Aonde que nos outros 3 evangelhos nós encontramos essa expressão? Essa verdade que Yahusha nos ensina no livro de João, que o Pai é maior do que ele. Aí, irmãos, é uma estrutura para nós entendermos o porquê que o Pai deve ser adorado e não o Filho. Porque o Pai é maior do que o Filho. E a adoração só cabe ao Pai, que o Pai é o Criador. O Pai é o Yahweh dos Exércitos. Entendeu? E essa expressão está no livro de João. O Pai é maior do que eu. Aonde você encontra essa expressão nos outros 3 evangelhos? Aonde Yahusha diz que o Pai é maior do que ele. Então, paganizando todo o livro de João, que, conforme, infelizmente, o nosso irmão Romilson faz, ele teve a coragem, a capacidade de paganizar todo o livro. Eu sei que tem heresias, tem paganismo, tem fermento dos fariseus,
no livro de João. Mas eu não posso dizer que todo o livro é paganizado. Porque então, irmãos, essa história de Nicodemos, ela também teria que ser paganizada. E essa história de Nicodemos, nós não encontramos ela nos outros evangelhos. Só encontramos aqui, irmãos. Então, abre o olho. O nosso irmão Romilson é profeta, sim. O espírito dele é o espírito do profeta Jonas, como eu falei no vídeo passado. Mas tome cuidado. Olha quem vocês estão seguindo. Eu aqui não estou dizendo para vocês não seguir ele. Eu mesmo sigo. Eu mesmo vejo alguns vídeos do irmão Romilson. Eu mesmo sou inscrito no canal dele. Só não faço mais parte do grupo Atalaia Dial, porque o irmão Lucas Ferreira me excluiu. E por um motivo torpe. Porque ele disse que nossas mensagens são estranhas. E por causa disso, ele me excluiu lá do grupo. Sem problema algum, irmãos. Eu não posso ser excluído da relação do justo de Yahshua Mashiach. Desse sim, eu tenho temor de ser excluído. E eu sei que nunca serei, porque eu estou lá no livro dele e ele não colocou nenhum de nós lá para poder depois tirar, irmãos. Porque onde ficaria a onisciência de Yahweh dos Exércitos? De colocar o nome de um eleito e depois ter que riscar esse nome? Ele não sabia que esse eleito iria escorregar e que, portanto, deveria ser riscado? Então ele nem colocaria o nome lá. Entendeu? Mas vamos aqui na história. E havia entre os fariseus, deixa eu ver se está passando para vocês aqui, irmãos. Tá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos Ialdins, né, que está judeus aí. Este foi ter de noite com Yahshua e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo do Criador, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se o Criador não for com ele. E Yahshua respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo... Deixa eu beber uma água aqui, irmão. Minha boca está secando demais. E este foi ter de noite com Yahshua e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo do Criador, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se o Criador não for com ele. E Yahshua respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do Criador. Lembra que eu falei aqui que nessa palavra Deus eu coloco sempre o Criador. Na palavra Senhor eu coloco sempre Yahweh. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Irmãos, observem aí que... Deixa eu colocar minha imagem aqui para vocês, depois eu volto lá. Observem aí que Nicodemos entendeu que o nascer de novo era vir a este mundo da forma que todos nós viemos. Ele entendeu igual, quer dizer, semelhante, igual não, semelhante. Igual é uma coisa perfeita, igual uma com a outra. Ele entendeu semelhante ao que Jó nos ensina. O que Jó nos ensina? Que nós saímos do ventre de nossa mãe e nós vamos tornar para lá. Nós tornamos para o útero de nossa mãe quando? Quando morremos, e nós temos um processo. Se temos que vir aqui outra vez, nós vamos vir nascendo do útero de uma nova mãe. Evidentemente que não vai ser daquela mãe, por exemplo. Se eu tivesse de reencarnar mais uma vez aqui, certamente eu não viria no útero da minha mãe atual, da minha mãe dessa dispersação, da minha mãe dessa camada do tempo. Se eu tivesse de vir aqui, eu não viria na minha mãe que me gerou nesta camada do tempo, nesta dispersação. Eu viria numa outra mãe e, evidentemente, num outro corpo, numa outra carcaça. Por isso diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Juízo de quê? Quando a gente morre no processo de reencarnação, há um juízo a ser feito. De acordo com o que a gente viveu aqui, se a gente viveu uma vida de arrogância, uma vida de prepotência, ou seja,
nós vivemos numa vida abastada de bastantes recursos e nós fomos mesquinhos, nós fomos soberbos, certamente, irmão, o julgamento daquela dispensação ao nosso respeito vai fazer com que nós tenhamos que vir aqui numa situação pobre. Às vezes a gente nasce numa família pobre dentro do processo da reencarnação porque a gente foi soberbo, a gente foi presunçoso, a gente não soube dar valor à riqueza que Yahweh nos deu numa encarnação passada. Então nós agora nascemos numa família pobre, numa família humilde, para poder aprender a dor daquele que está numa condição hoje de pedinte. A poder aprender a dor. E a poder lidar com a estrutura das coisas. Porque também a gente não pode por aí, irmão, sanando as necessidades das pessoas sem o consentimento de Yahweh. Porque às vezes a pessoa está numa necessidade e Yahweh quer ensinar algo para ela naquela necessidade. E ali, às vezes, você vai dar uma ajuda, você vai assoprar a varada que Yahweh está dando naquela pessoa. E Yahweh corrige e repreende a todos quanto ama. Por isso nós temos que ter um discernimento na hora até de ajudar uma pessoa. Porque, irmãos, a estrutura que a Bíblia nos ensina, Salmos 25, acho que é 37, 25, que diz assim, ou o inverso, 25, 37, mas eu acredito que é 37, 25, que fala assim, fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, nós temos que entender, quando nós encontramos pessoas num estado desfavorecido em relação a nós temos que ter um discernimento se a gente vai estender a mão e ajudar aquela pessoa ou não. Porque se a gente faz e vai dar ajuda, irmão, a gente pode estar atrapalhando a maneira que Yahweh está dando de ensinamento para aquela pessoa naquela encarnação. Quer um exemplo disso? Sexta-feira passada, eu fui à feira e quando eu desci do carro, se aproximou um homem com 2 sacos de limão e pedindo para me comprar aquele limão porque ele queria comer um pastel e beber um caldo de cana. Ele queria que eu comprasse. E ele quase que jurou de pé junto que o dinheiro era para ele comprar o lanche que ele queria. E quase, irmãos, quase que eu ia cair na asneira de ajudar aquela pessoa. Mas eu elevei o pensamento rápido a Yahweh dos Exércitos, em nome de Yahshua Mashiach, e pedi o discernimento a ele em relação àquele homem. Um sol quente, ele ali vendendo, querendo vender aquele saco de limão para poder comprar um lanche, um pastel e um caldo de cana. Então eu disse para ele, meu irmão, eu aqui, eu tenho até o dinheiro, mas ele é para mim fazer uma outra coisa que eu não poderei fazer com Pix. E esse dinheiro está reservado para uma outra coisa, para um outro tipo de pagamento, que eu não poderei fazer com Pix. Tipo aqui, por exemplo, a cabeleireira que corta o cabelo da minha esposa, ela não tem Pix, então ela recebe em dinheiro. E ela nem tem maquininha de cartão de crédito, então ela recebe em dinheiro. Uma estrutura mais ou menos parecida com essa que eu disse para ele. Então o dinheiro que eu tenho, eu não vou poder te comprar o seu limão, mas você de fato quer vender esse limão para mim, para comer um pastel e tomar um caldo de cana, não seja por isso. Eu estou indo lá, vou passar em frente à barraca do caldo de cana. Então, vamos lá, você me dá o limão aqui, e eu lá na barraca do caldo de cana, eu passo o cartão para você comer o seu pastel e o seu caldo de cana. Aí eu pergunto para você, irmão, você aceitou? Nem ele. Ou seja, ele queria aquele dinheiro para quê? Talvez para comprar cachaça, talvez para comprar maconha, cocaína. Então, nem todo mundo que está numa condição miserável, irmãos, a gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar porque a gente tem que se compadecer dos pobres. Nós temos que analisar que a pessoa que está numa situação miserável, numa situação de pedinte,
No mínimo, ela não está sendo justa, porque fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Entendeu? Por exemplo, nós vimos aqui, irmãos, há um tempo atrás, o nosso irmão Romilson, eu não estou aqui censurando ele não, pedir ajuda para arrecadar o dinheiro para operar a operação da mãe dele. E ele fez uma coisa muito louvável que os líderes de Laodiceia não têm coragem de fazer. Pelo contrário, quanto mais dinheiro você leva para eles, mais eles querem. E o nosso irmão Romilson, quando chegou no valor da operação, ele chegou na rede social e pediu os irmãos para poder parar de mandar ajuda, porque o valor já tinha chegado ao fim, já tinha sido concluído. E serviu até de testemunho para uma sobrinha minha, que eu falei para ela aí, se é o seu pastor, se é o Sila Malafaia, ele ia mandar os irmãos parar de trazer dinheiro, irmãos? Aí, a prova de que esse irmão é um Ialdim, pertence a Ial. Agora, no meu caso, irmãos, eu não tomava o caminho que o irmão Romilson tomou. Por quê? Porque a minha confiança em Ial, ela é plena e ela é de uma tal força que eu tenho a capacidade, irmão, dada por ele, por Ial dos Exércitos, não é uma coisa que eu adquiri por mim mesmo, de confiar nele piamente. Você não vai me ver eu aqui pedindo dinheiro a vocês, como já aconteceu no passado, em alguns vídeos meus, e eu apaguei todos eles. Não paguei a mensagem, apaguei todos os vídeos. Apagando os vídeos, tu apaga tudo que está neles. Que eu, ali embaixo, eu ainda não tinha essa visão que eu tenho hoje, eu pedi ajuda financeira para ajudar o nosso ministério. Eu ainda não tinha sido desvendado para mim que nós aqui de Filadélfia, nós não precisamos da ajuda de seres humanos para ajudar na pregação do evangelho, no ministério de Yahshua Mashiach. Porque é o próprio Yahshua Mashiach que é o nosso pastor, então é ele que supre todas as nossas necessidades. Então nesses vídeos, irmãos, eu apaguei tudo, porque ali eu pedia recurso financeiro sim. Eu não sabia das coisas que eu hoje sei. Então aqui, esse amigo que vos fala, você jamais vai me ver eu aqui pedindo ajuda financeira para alguma coisa, irmãos. Porque a minha confiança está em Yahshua Mashiach, em Yahweh dos Exércitos. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, nosso irmão Romilson veio aqui e pediu, tudo bem, nenhum problema nisso. Eu tenho que respeitar a medida da fé dele, que eu tenho certeza que não é igual à minha. O outro irmão, o pregador de rua, um irmão africano, teve a sua vista também com problema, e ele veio aqui nas redes sociais, pediu ajuda aos irmãos financeiramente. No caso dele, eu não sei se ele chegou nas redes sociais e pediu aos irmãos para parar de mandar o recurso financeiro. Eu não sei, eu não vi, não posso dizer, mas o irmão Romilson chegou na rede e pediu, pare de mandar porque já chegou o valor da operação da minha mãe. Mas o irmão, o pregador de rua, eu não sei se ele fez isso. Porém, na situação do irmão e do próprio Romilson, eu chegaria aqui nas redes sociais e diria, meus irmãos, minha mãe está com um problema assim, 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 eu estou com um problema assim, 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 e eu não vim aqui para pedir dinheiro a vocês. Eu vim aqui para pedir oração. Orem por mim. Interceda diante de Yahshua Mashiach. Interceda diante de Yahweh, melhor dizendo, em nome de Yahshua Mashiach, para que Yahweh me socorra nesse momento de aflição, nesse momento de angústia. Porque, irmãos, Pedro, os apóstolos foram libertos das prisões, dos agrilhões das prisões, através das orações. Não foi através de ajuntar um dinheiro e pagar um advogado para ir lá soltar eles, não. Não, irmãos. Foram livres através da oração. Eu sei que o nosso irmão Romilson, nosso irmão pregador de rua, eles usaram o mecanismo do dinheiro. Perderam a oportunidade de glorificar a Yahweh dos Exércitos, quando na verdade eles deveriam pedir os Ialdins para fechar numa corrente de oração e assim ter o problema, no caso da mãe do Romilson, no caso do nosso irmão pregador de rua, solucionado e glorificar o nome de Yahweh dos Exércitos. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. Entende? Está saindo aqui o grupo Yal Shalom, está mandando mensagem aqui. Eu esqueci de abaixar o volume do celular. Vai sair para vocês aí, me perdoe
esse ruído aí na mensagem. Próxima vez vou fazer o máximo para lembrar de abaixar aqui o volume do celular para que não saia aqui nos nossos vídeos. Então, irmãos, nós vamos continuar com a leitura. Vamos continuar com a leitura. Nós vimos que Nicodemos entendeu bem. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Evidentemente que não, que o processo da reencarnação não é igual o Nicodemos estava pensando, mas é igual Jó nos ensinou lá em Jó 1:21. E Augusto respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Criador. Tá vendo, irmão? Nascer da água e do Espírito. Da água, como é que é nascido da água? Evidentemente no processo natural, nascer do útero da nossa mãe. O feto, ele é envolto em água. Quando ele está no útero da mãe, ele está lá em água. Quando ele sai, se você botar ele dentro de uma piscina, ele vai nadar embaixo da água da piscina, vai respirar ali e não vai morrer afogado. Logo que uma criança nasce, se botar ela dentro de uma piscina, ela não morre afogada. Porque ela já está saindo de um ambiente que é natural a ela. O ambiente do útero é um ambiente cheio de água. E quando você faz a cesariana e coloca a criança dentro de uma piscina, ela nada, irmãos. Ela nada embaixo d'água. Porque não é estranho para ela aquele ambiente. Ela saiu de uma bolsa de água, ela vai entrar numa piscina que nada mais é do que uma bolsa de água gigante. Então, Yalcha está dizendo aqui, nascer da água. O que é nascer da água? No caso de Nicodemos, você vê que ele exclama: Nicodemos, você é mestre em Israel, nós vamos ver isso, e não sabe disso? Aqui, ó. Yalcha respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Criador. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Observe, irmãos, que nascido do Espírito, olha o E maiúsculo ali, nascido do Ruach Kadosh, entendeu? E quando a gente nasce do Ruach Kadosh, a gente é espírito, mas é espírito em que sentido? No sentido espiritual, porque o Ruach Kadosh, ele entra no nosso espírito, então nós somos guiados por ele, e por isso nós vamos entender agora aqui, ó, no verso 7 em diante. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo, irmãos. Aí, ele está falando, irmãos, do nascimento através do processo da reencarnação. Porque Nicodemos, ele já tinha sido batizado ou imergido em nome de Yalcha, para que ele tivesse, para que o novo nascimento que Yalcha está falando aí fosse a imersão. O novo nascimento, irmão, não é a imersão. Nesse contexto, Nicodemos nunca tinha sido imergido em nome de Yalcha. Como ele poderia ser imergido de novo? Uma vez que ele nunca foi imergido em nome de Yalcha, naquela estrutura. Está entendendo? O novo nascimento aí era verdadeiramente ter que nascer. Se ele não entendesse o que era a imersão em nome de Yalcha, ele deveria nascer de novo. Mas nós vimos que Yalcha, nós vamos ver que Yalcha deixou um spoiler, uma pegadinha para que ele entendesse, então pudesse ser imergido. O vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está observando, irmãos? Espírito aqui com maiúscula. Ruach Kadosh. Assim é todo aquele que é nascido do Ruach Kadosh, do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? E Yalcha respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel ou em Israel e não sabe isso? Olha que Yalcha faz uma pergunta, irmão, com um tom de exclamação. Ele faz uma pergunta: tu é mestre e não sabe isso? Como quem diz assim: o Nicodemos, Jó é de uma estrutura antes da sua, aonde o conhecimento não era igual é nessa dispersação, nessa camada do tempo. E tu não sabe ainda disso, Nicodemos? Jó não tinha as informações que você tem.
Jó não teve o contato comigo igual você está tendo, mas Jó entendia o que é o novo nascimento. Jó entendia, Nicodemos, que o nascer de novo não é entrar grande no útero da mãe. É um processo de reencarnação. Jó entendia que nu ele veio a este mundo, ou seja, nu ele saiu do ventre da mãe dele e nu ele iria tornar para lá. E ali, Jó não está falando de nu tornar para o ventre da terra. Não, irmãos, porque ninguém é enterrado nu. Ninguém é enterrado nu. Jó estava falando exatamente do processo de reencarnação e Nicodemos não sabia disso. E Jó não tinha as informações que Nicodemos, naquela altura, tinha. As informações do ministério de Alcha, Nicodemos tinha. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. O Filho do Homem, irmão. Aí, quando nós lemos essa expressão, Filho do Homem, nós temos que entender Filho da humanidade, porque Ial dos Exércitos não é homem e nem filho do homem para que minta. Então, quando Yahshua fala Filho do Homem, ele está dizendo Filho da humanidade, falando a respeito dele mesmo. Falando a respeito dele mesmo. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Toda essa estrutura. E aqui, evidentemente que eu creio que Nicodemos, quando viu Yahshua suspenso no madeiro, ele lembrou desse spoiler, dessa pegadinha que Yahshua deu. E quando nós vamos olhar nos anais da história, o que Nicodemos fez para que o evangelho chegasse até nós, irmãos, é fantástico. Quando você estuda a história geral, você percebe que Nicodemos deu toda a sua fortuna, toda a fortuna dele, em prol da pregação do evangelho. Isso nos remete que, de fato, ele entendeu que o nascer verdadeiro era nascer da água do Espírito. Era a imersão ali para Nicodemos, tanto para nós, a imersão em nome de Yahshua Mashiach é o novo nascimento e o único nascimento. Por exemplo, no 30 de dezembro passado, eu fui imergido. Então, nasci do Espírito, do Ruach Kadosh. Nasci do Espírito. Não adianta você nascer da água e da carne se você não nascer do Espírito. E do Espírito, irmãos, não é um novo nascimento. Porque a imersão, naquele contexto que Yahshua conversava com Nicodemos, ele ainda não tinha sido imergido. Como Yahshua estava falando do nascer de novo, referente à imersão ali naquele contexto. Não era referente à imersão. Nicodemos nunca tinha sido imergido. Entendeu, meus irmãos? É evidente que Yahshua, quando falou, vai ser necessário você, nessa estrutura do tempo, nessa camada do tempo, você não entendeu ainda o que Jó entendeu lá no tempo dele, que o nascer de novo é o reencarnar? Como é que você vai nascer do Espírito se você não entendeu a estrutura material, a estrutura das coisas terrenas? Nicodemos, eu estou falando para você de estrutura terrena, você não está entendendo. Eu estou falando de coisas terrenas, Nicodemos, e você não está entendendo. Imagine, quando eu falar das coisas celestiais, vai dar um nó na sua cabeça. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Em que contexto Yahshua disse para Nicodemos, Nicodemos, eu estou falando para você de coisa terrena e você não está entendendo. Como eu posso falar de coisas celestiais? Você não está entendendo as terrenas. Então, irmãos, o celestial ali, no contexto de Yahshua Mashiach com Nicodemos, naquela conversa, naquele diálogo, o celestial ali, irmãos, era nascer no Espírito, ou do Espírito, do Ruach Kadosh. O Ruach Kadosh, quando nós
recebemos a imersão em nome de Yahshua Mashiach, aí sim a gente nasce do Ruach Kadosh. O Ruach Kadosh entra em nós, irmãos. O Espírito Sagrado de Yahweh, o Espírito puro de Yahweh, ele entra em nós e nos leva, irmãos, para lugares que nós não conhecemos. E nos mostra lugares que nós vamos estar com ele, que ainda não temos conhecimento nessa estrutura de tempo, nessa camada do tempo. Ou vamos dizer como nosso irmão Romilson, nessa era. Entende, irmãos? Vocês estão entendendo a maravilha dessas coisas? Vocês conseguem compreender a profundidade, a largura, a altura disso que esse amigo que vos fala está trazendo para vocês? Vocês estão realmente captando? Vocês realmente estão copiando a mensagem? Vocês estão pegando a visão da mensagem, irmãos? É fantástico. É tremendo, irmãos. Aí, vamos falar aqui igual o nosso irmão Romilson. É tremendo demais. É tremendo demais, meus irmãos. E eu quero fazer de tudo, irmão, para não chegar aqui à emoção. Já pedi a Yal para me segurar nisso, que atrapalha até a mensagem chegar aqui em lágrimas, a ponto, irmãos, até de ter expectoração, como no último vídeo, ou no penúltimo vídeo, eu fiquei tão emocionado que eu cheguei a expectorar. E isso atrapalha a nossa filmagem. Eu pedi Al para me dar controle. Porque, irmãos, a excelência da revelação que Yahshua Mashiach traz para esse amigo que vos fala, ela é tremenda, irmãos. E eu estou aguentando aqui porque não sou eu. Eu pedi a Yal para me segurar, para conter a minha emoção. E eu creio que ele está me atendendo, irmão, porque eu estou firme aqui pelo poder de Yal. Lembra, irmãos? Lembra a expressão de Shaul? Se não fosse, irmãos, o ministério, se não fosse o ministério da reencarnação, o que Shaul falou em Tessalonicenses, se não me falha a memória, ele diz, falando a respeito do arrebatamento, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente para o encontro com ele nos ares. Para o encontro com ele nos ares, irmãos. Nós, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro com ele nos ares, nas nuvens. E observe, irmãos, que o Shaul, ele esperava, irmãos, o arrebatamento, e ele esperava, e ele afirmou que ele estaria vivo quando acontecesse o arrebatamento. Ele disse, nós, os vivos, os que ficarmos. Mas Shaul, irmãos, foi decapitado. E eu pergunto para você, quem garante para você? Quem garante para você? Eu não tive essa confirmação, até porque eu não falei dela, não conversei com ela, com Yahshua, o Mashiach. Quem garante, irmãos, que nessa dispersação todinha, nessa reencarnação, eu tive no corpo do Shaul? Quem garante, irmãos? Quem garante? Porque são vários os processos de reencarnação. E, por exemplo, eu acredito, tenho essa crença que Yahshua Mashiach vai me arrebatar e vai se cumprir. Nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro com Yahshua nas nuvens. Entende, irmãos? Então, no primeiro arrebatamento, não o arrebatamento que acontece com ressurreição. O arrebatamento para o casamento com Mashiach, ele é um arrebatamento especial. Ele não acontece com ressurreição. Os que estarão aqui por ocasião do arrebatamento para o casamento com Yahshua Mashiach
na Shalaim celestial, no Chamaim celestial, na Yal Shalaim celeste. Os que estão aqui vão ser arrebatados para o casamento direto. E Yalcha não vai vir receber a noiva nas nuvens. E quem tiver lá no paraíso, arrebatado diretamente de lá. Então, quando vier a ressurreição que abre o milênio, que Yahshua Mashiach vai vir nas nuvens do céu, sua noiva certamente estará com ele, e então os vivos que estiverem aqui serão arrebatados para o encontro com ele nas nuvens, os mortos, as sepulturas vão se abrir, e nós todos vamos estar com ele nas nuvens. Por isso a expressão de Shaul, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro com ele nas nuvens. Mas isso só vai ocorrer na abertura do milênio, que é a primeira ressurreição. O arrebatamento para o casamento com Yahshua, ele não acontece com sepultura se abrindo. Ele não acontece com sepultura se abrindo, não, irmãos. Nós, os vivos aqui, e os que estiverem lá no paraíso, serão arrebatados de lá para o encontro com Yahshua, na Yahshalaim celestial, e nós daqui da terra para lá. Yahshua não vem nos receber na nuvem, ele nos recebe lá. Por isso, é um arrebatamento especial. Por isso, nesse arrebatamento, a colheita ali simbolizada é a colheita da cevada. Até o próprio Yahshua mesmo disse, Mateus 24:40, 2 estarão no campo. Quando ele fala, irmão, de arrebatamento, quando ele fala de coisas proféticas, ele só conta com seus filhos. Os 2 que estarão no campo é a cevada e o trigo. Um será tomado e o outro deixado. Quem que vai ser deixado? A cevada, porque ele é a última a ser... Cevada não, o trigo, porque a cevada é colhida primeiro do que o trigo. A cevada é as primícias. Então, dentro do processo de reencarnação, irmãos, nós não podemos dizer que Shaul dormiu de botina, quando ele disse, nós os vivos, os que ficarmos. E é possível, irmãos, que dentro da camada do tempo, da reencarnação, eu possa ter sido o próprio Shaul, lá que foi decapitado, a gente não sabe. E João Batista, com Elial e Ohana, né? E Ohana Batista, com Elial. A Bíblia não fala que Ohana veio no espírito de Elial, no espírito de Elias? Na verdade, Elias já veio e eles não perceberam, disse Yahshua. Então, irmãos, a doutrina da reencarnação ela é fantástica. Repito, na pena dos espíritas, eles estão equivocados porque eles usam a reencarnação como um processo de expiação de pecado. E não é isso. A reencarnação é um processo de crescimento, de conhecimento, de evolução, mas nunca para expiar pecado. Porque as escrituras afirmam que a única coisa que expia pecado é o sangue de Yahshua Mashiach. E por que o sistema, irmãos, religioso, nega veementemente a doutrina da reencarnação? Porque se as pessoas descobrirem isso, elas vão ver que elas não precisam do sistema religioso. Elas vão ver, elas vão entender que elas precisam sim de Yahshua Mashiach. Elas não precisam de um sistema religioso. Por isso o sistema religioso, eles refutam, eles pisam veementemente na doutrina da reencarnação. E usando o texto, irmãos, fora do contexto. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aí eles pegam esse texto, dizendo, tá vendo? A última chance para poder você aceitar Yahshua é agora. Porque se você morreu, acabou. E a gente sabe que não é isso. Morreu não acaba coisa nenhuma, irmãos. Senão Yahshua não podia ir lá no Hades, tirar Judas de lá. Pregar os espíritos no Hades. Essa pregação aconteceu quando? Quando o corpo daqueles espíritos deixaram de existir.
Então Yahushua teve que ir no Hades, onde os espíritos daqueles estavam, daqueles corpos que morreram estavam. Entendeu? Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração, é no sentido que se você endurecer, se você não receber a imersão, certamente se você é um eleito de Yahweh, você vai precisar de reencarnar. E uma coisa interessante, irmãos, que o processo de reencarnação, ele só vai terminar no último dia, quando a morte será vencida uma vez por todas. Nunca mais vai existir morte. Mas isso só vai acontecer no 8º milênio. Porque o 8º milênio é o milênio da vitória, é o milênio da conquista. Onde está o teu aguilhão, ó morte? Aonde está? E é Yahweh dos exércitos, irmãos, o autor da vida, que vence a morte. Yahushua entrega o reino ao Pai, depois de 1000 anos, que ele terá reinado aqui. Ele vai entregar no 8º milênio o reino ao Pai, e o Pai vai fazer nova todas as coisas. Observe que no reino milenar ainda existe morte. Ainda pessoas que não receberam a marca da besta, mas que por sua vez também não receberam o nome de Yahushua Mashiach, não aceitaram Yahushua Mashiach, elas vão ter os seus corpos naturais ainda. E Yahuwah vai dar a capacidade a essas pessoas de viverem 1000 anos, porque o texto de Isaías 65 fala que os que morrerem aos 100 anos, naquela estrutura do reinado milenar, vão morrer jovem. O jovem, quem morrer de 100 anos vai morrer jovem, ou seja, ainda vai existir morte, vai existir reencarnação no reinado milenar de Yahushua Mashiach. A reencarnação só vai parar no 8º milênio, onde serão novas todas as coisas. Aí o processo de reencarnação cessa, porque vai cessar também a morte. Estão entendendo, meus irmãos? Como é que é profundo essas coisas? A estrutura da reencarnação, o que a gente precisa entender na largura, na altura, na profundidade. Essa é a realidade dos fatos, meus irmãos. E eu aqui não brinco de evangelho, não. Eu aqui, meu irmão, eu não passo manteiga no bigode do gato, não. Para que você vai passar manteiga no bigode do gato? O gato vai sentir o cheiro da manteiga, ele vai lamber o bigode e vai tirar a manteiga de lá. Porque, como é que se fala? Num problema de faro, né? O dito popular, o bicho tem problema de faro, e para a gente reavivar o faro, tem que botar alguma coisa que tenha cheiro. Quando o bicho ele não está sentindo mais o cheiro, a gente tem que botar uma coisa que tenha cheiro, uma coisa que induza ele a identificar. E o processo aí, o dito manteiga no bigode do gato, você não pode passar manteiga no bigode do gato, que o gato vai comer a manteiga. Quer dar manteiga para o gato? Tá logo, mas não passa no bigode dele, não. E eu aqui, irmãos, eu não fico brincando de evangelho, não. Eu sou um homem sério. Eu aqui não fico brincando, irmãos, de desobedecer a Yahweh dos exércitos. Eu sigo as diretrizes de Yahweh dos exércitos, na liderança espiritual de Yahushua Mashiach. Essa aqui é a verdade, irmãos. Você vê que o nosso grupo aqui, o nosso canal, ele é o clube da Luluzinha, irmão. Aqui você é restrito de falar, você é limitado de falar. Não. Aqui você é livre, aqui você verdadeiramente está na igreja de Filadélfia, aonde a liderança espiritual é de Yahushua Mashiach. Aqui nós obedecemos Yahushua Mashiach ao pé da letra, irmãos. Porque tudo que Yahushua Mashiach nos ensina, ele nos ensina para o nosso próprio bem. Ele nos ensina para privar a gente de alguma coisa boa, mas para amplificar o nosso panorama espiritual, a nossa visão espiritual. A gente aqui, irmãos, não fica focado. Aqui a gente não fica focado. Aqui a gente não fica focado
em 4 pilares. Nananina não. Aqui a gente foca em todos os pilares. Quando a gente foca no pilar da verdade, no pilar de Yahshua Mashiach, ele é o pilar da verdade, ele é a sapata, o alicerce e a coluna é Yahshua Mashiach. E quando a gente foca nele, irmãos, a gente não perde de vista o partir do pão, a imersão, a oração e o jejum. A gente não perde essas coisas de vista, porque tudo isso é verdade, irmãos. Então, quando a gente foca no pilar da verdade, na sapata da verdade, no alicerce da verdade, porque Yahshua Mashiach, ele é a sapata da verdade, ele é o alicerce da verdade, ele é a coluna da verdade. Nós não ficamos, irmão, com a nossa visão limitada apenas em 4 pilares. A estrutura espiritual, irmãos, ela é muito maior, muito mais ampla do que apenas 4 pilares. A estrutura espiritual, irmãos, sob a liderança espiritual do Filho do Homem, Yahshua Mashiach, ela traz para nós o pilar da criação. Coisa, irmãos, que esse canal, os nossos grupos no Zap, no Facebook, trabalha. O pilar da criação é fundamental, irmãos. Porque o pilar da criação desmascara o heliocentrismo, desmascara esse sistema de coisa que o heliocentrismo ensina, o sistema globalista ensina. O sistema globalista ensina, irmão, Júpiter, Plutão, Saturno, Netuno, e por aí vai. E por aí vai, irmãos. O Sol, né? Sunday, dia do Sol, né? O domingo no inglês, Sunday, dia do Sol, adoração ao Sol. Saturno, quem, em vez de pronunciar eu guardo o Shabat, quem pronuncia eu guardo o sábado, está fazendo uma homenagem a Saturno, porque o sábado está relacionado a Saturno. E quem trouxe Saturno para nós? Foi Yahshua. Yahshua que trouxe o conhecimento desses supostos planetas Saturno para nós? Não, irmãos. As escrituras, elas só mostram para nós, e Yahweh só nos dá conhecimento do que está no firmamento, e Yahweh só fala Sol, Lua e estrelas. E a respeito de Vênus, Yahweh não chama Vênus de Vênus, e nem tampouco chama Vênus de planeta. O que eles chamam de planeta Vênus, Yahweh chama de estrela da manhã. Então, o suposto Vênus aí não é planeta, é uma estrela, irmãos. E toda essa estrutura de planeta que o sistema heliocentrismo, o sistema globalista mostra para nós, é contrafação de Satanás, é encanto de Satanás. Como eu disse aqui, irmãos, ninguém pode observar a Terra estando em cima da Terra. Como observar a Terra lá, daqui da Terra, observar a Terra lá no espaço? Se você, quando observa a Terra no observatório da Gávea, você vai lá olhar e então de lá você consegue ver os planetas e você consegue ver a Terra, irmãos, lá. Agora, como pode, se você ver a Terra lá, se o observatório, o ponto entre o observador e aquilo que está sendo observado, está aqui na Terra. O observador, que somos nós, o observatório, que é lá no planetário da Gávea, tudo isso, toda essa estrutura está aqui na Terra. Aí você vai virar o telescópio lá para cima, você vai ver a Terra lá em cima, sendo que ela está aqui embaixo nos teus pés. Está entendendo, meus irmãos, como essas coisas funcionam? E aqui, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, aqui a chapa é quente. Aqui a chapa é igual uma gata no teto de zinco quente. Como eu já dei o exemplo aqui, a gata no teto de zinco quente, irmãos. Tanto a nossa garagem como a nossa oficina, ela é forrada com telha Valgalume. É uma telha que ela é aço e que tem mistura de alumínio. Por isso o nome dela é Valgalume. E ela reflete a luz para cima, o calor para cima. Você encosta a mão embaixo dela, tem quentura, mas você consegue encostar a mão embaixo dela. Mas já em cima já é mais difícil, porque ela recebe toda a quentura na parte de cima.
em cima é muito mais quente do que embaixo. Então, quando a gata pula ali, ela quer logo sair. E mesma coisa são aqueles, irmãos, que IAL permite entrar aqui no nosso canal, e quando dá de cara com essa estrutura e que não consegue compreender, querem logo sair. E tem outros que nem entram, porque não conseguem assimilar o que aqui nós pregamos. Tem outros que entram e saem, entram e saem, entram e saem. E vai chegar uma hora, irmãos, que ele vai entrar e vai ficar para sempre até o arrebatamento, ou vai chegar uma hora que ele vai sair e não vai voltar mais. E nós temos que entender, meus irmãos, que na estrutura do casamento de Yahshua Mashiach com sua noiva, existe a noiva e existe os convidados para a festa. Nem todos que vão ser arrebatados no primeiro arrebatamento, irmão, serão noivas. Nem todos que vão ser arrebatados vão entrar no contexto de noiva. Por quê? Por que não vão entrar no contexto de noiva? Porque se sair daqui sem ter o conhecimento das verdades como elas são, porque Yahshua, a noiva dele, ela não tem ruga, ela não tem mácula. E acreditar na terra esférica é uma ruga, é uma mácula. Porque a terra esférica é uma mentira de Satanás. A terra esférica é uma mentira de Satanás, irmãos. Respeito quem crê na terra esférica. Não vai perder a salvação por causa disso. Mas é uma mentira de Satanás. A igreja de Yahshua Mashiach que vai casar com ele, mas ela não tem mancha, ela não tem ruga. Por exemplo, os Yaldim que usa nas suas redes sociais o subterfúgio, o mecanismo de excluir pessoas, é uma ruga, porque está em desobediência a uma ordem de Yahshua. E Yahshua disse que não é para tirar, é para deixar o joio crescer junto com o trigo. Então, quando você na sua rede social, você remove pessoas, você está em desobediência a uma ordem de Yahshua. Vai perder a salvação por causa disso? Não, porque o eleito é eleito. O eleito é o eleito. Mas certamente você vai ser apenas um convidado para as bodas do Cordeiro. Você não vai se configurar como noiva, porque você está em desobediência a uma ordem de Yahshua, uma ordem direta de Yahshua. Qual é a parte que você não consegue entender da parábola do trigo e do joio? Quando os discípulos perguntam, quer que a gente tire o joio? E Yahshua disse, não, deixa crescer junto, porque ao arrancar o joio, vocês podem também arrancar o trigo. E essa não é uma tarefa para vocês. Essa é uma tarefa para os anjos, é uma tarefa para ele mesmo, para Yahshua Mashiach. Porque Yahshua Mashiach conhece, tem o discernimento de quem é trigo e de quem é joio. Nós não. Por que nós não temos? Porque não está escrito na testa de ninguém, trigo ou joio. Está escrito aqui na minha testa, irmão? Trigo ou joio? Não. Está entendendo, meus irmãos? Então, dentro da estrutura do casamento, vocês sabem disso, que existe a esposa, que existe a noiva, mas existe também os convidados para as bodas. Uma coisa é você ser convidado, outra coisa é você ser a noiva. E a noiva de Yahshua, irmãos, ela não pode ter ruga, ela não pode ter mentira em seu caráter, ela não pode ter mancha, ela não pode ter mácula. Por exemplo, a estrutura do zodíaco, aonde a Bíblia ensina que nós devemos usar a estrutura do zodíaco dentro do nosso ministério que nos foi dado por Yahshua Mashiach. Isso, irmãos, é uma aberração. Nós não temos a necessidade de usar o zodíaco. O zodíaco, irmãos, eles, em Libra, é simbolizado uma balança. Tem como o signo de Libra, o símbolo é uma balança. E eu pergunto, a balança é de Yal ou a balança é de Libra? Pesado foste na balança e achado em falta. Lá o rei de Babilônia, né? Pesado foste na balança e achado em falta. Pesado foste em Libra, irmãos? O rei de Babilônia ele foi pesado em Libra? Não, o reino de Babilônia ele foi pesado na balança de Yal. E foi achado em falta.
E vocês podem observar, irmãos, que esse programa estelar, as pessoas ficam maravilhadas. Ficam ali hipnotizadas. Até não conseguem enxergar o que está por detrás daquilo ali. Nós não precisamos, irmão, das ferramentas do Zodíaco para nós entendermos as profecias. É um subterfúgio, irmãos, que não representa nada se ao ele próprio não revelar a nós aquilo que precisa ser revelado. Eu não preciso, irmão, do programa estelar que o nosso irmão Romilson mostra em seus vídeos para me saber dia, hora, mês e ano do nosso arrebatamento. E Yahshua Mashiach, Yahweh dos exércitos, já nos revelou isso. Nos revelou, quando eu digo, nós, os profetas dele. Aqueles que obedecem e que respeitam o seu segredo. E Yahshua não vai revelar o ano do arrebatamento para quem vai chegar aqui e vai, como um boca mole, trazer para todo mundo. Se é um segredo dele. Por que Yahshua e Yahweh dos exércitos, eles trouxeram essa revelação para esse amigo que vos fala? Porque eu entendi, irmão, que é um segredo dele. É um segredo dele. E ele revela a quem ele quiser. Ele não me autorizou a vir para cá e a revelar o ano do arrebatamento. Muito e o suficiente já está revelado para os Ialdim comum. Quem são os Ialdim comum? Aqueles que não são profeta. Porque a revelação do arrebatamento na sua integridade, na sua totalidade, é para aqueles que são servo e profeta. Todo profeta é servo, mas nem todo servo é profeta. Então, Yahweh dos exércitos, ele revela esse segredo, já revelou esse segredo para esse amigo que vos fala e certamente para outros profetas que têm espalhado pelo mundo. E para aqueles que jamais vão chegar aqui e vão falar, irmãos. Porque chegar aqui e falar dessa preciosidade é desobedecer outra ordem de Yahshua. E Yahshua diz que nós não devemos dar as nossas pérolas aos porcos. Você já pensou, irmão, como é valioso, como é valiosa a informação que nós temos a respeito do arrebatamento? Dia, hora, mês, ano, só os profetas que sabem. Só os profetas que Yahweh já revelou. E eu tenho uma coisa certeza, irmãos. Embora o Romilson seja um profeta, ele é a exceção da regra. Porque Yahweh sabe que se ele revelar para ele, ele vai chegar aqui e vai jogar. Então Yahweh não revela isso para ele. Porque não é para jogar, irmãos, aqui. Ele já trouxe através do nosso irmão Romilson dia, hora, mês e ano. Mês e ano não. Dia, hora, mês. Dia, hora e mês. Entendeu? 15 de Nissan, mês de Abib, representado no calendário gregoriano, abril. 15 de Nissan representa 1º de abril, porque foi nesse dia que Yahshua nasceu e Satã, para tripudiar, para blasfemar de Yahshua, ele batizou esse dia como o dia da mentira. Mas Yahshua nasceu em 15 de Nissan, no calendário caraíta, e em 1º de abril, no calendário gregoriano. E por isso, irmãos, as pessoas têm que saber fazer a leitura do calendário caraíta. O calendário caraíta, ele pega a última quinzena, o mês de Abib e todos os outros meses, respectivamente no seu lugar, é lógico. O mês de Abib, ele pega a última quinzena de março e a primeira quinzena de abril. Ele pega a última quinzena de março, ou seja, do dia 15 de março até o fechamento de março, o mês de Abib pega a última quinzena de março e a primeira quinzena de abril. Quando chega no dia 15 de abril, aí termina lá o mês de Abib, abre o outro mês seguinte, após o mês de Abib,
e assim sucessivamente. No calendário caraíta, irmão, correspondendo com o calendário gregoriano, 15 de Abib é o primeiro dia do ano lá, no calendário caraíta. É o ano novo do Zialdim. E no calendário gregoriano é o primeiro dia do mês de abril. No calendário gregoriano, 15 de Abib é o primeiro dia de abril. Só Ial para fazer essas coisas tremendas, irmãos. Como um ano pode começar no dia 15, como o primeiro dia do ano pode começar no dia 15 de um mês. O primeiro dia do ano começar no dia 15 de um mês. Só Ial dos exércitos para fazer essas coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? E dentro da estrutura do arrebatamento, qual é a promessa da purificação do santuário? Até 2.300 tardes e manhã. Na contagem histórica, a purificação do santuário, aí, levando em conta que realmente pode haver erro dos historicistas, a purificação do santuário, ela culmina, ela termina entre 31 e 32. Não passa disso. Não passa disso, irmãos. A purificação termina entre 31 e 32. Antes de 31 e 32, não pode haver arrebatamento, porque ainda a purificação do santuário ainda não se concluiu. A igreja ainda está com mancha, está com ruga, está com mácula. Se o arrebatamento acontecesse agora, em 12 de abril, como nosso irmão Romilson anuncia, qual a estrutura, irmãos? Qual a estrutura para explicar que a purificação do santuário ainda não aconteceu? E como pôde alguém ser arrebatado sem a purificação do santuário? Você lembra que a purificação do santuário levaria 2.300 anos? 2.300 anos vai ser concluído entre 31 e 32. Entre 2031 e 2032. E tudo isso é compatível com a agenda global, a agenda do anti-Machia. Até 2030 essa agenda tem que estar pronta, irmãos. Aí você pega 2030, que é o tempo para a agenda estar pronta, tem que estar prontinha em 2030. Até o final de 2030 ela tem que estar pronta. Aí vamos dizer que em 2030, de fato, ela ficou pronta. Aí, irmãos, ela vai ser colocada em ação. Não é quando a besta quer, mas quando Ialcha achar que deve. E quando é que ela será colocada em ação? Quando o filho varão for arrebatado. Se a purificação do santuário ela vai culminar, ela vai terminar entre 2031 e 2032, e é interessante isso, irmão, que Ialcha ainda mantém o segredo do ano do arrebatamento apenas para os seus servos, os profetas. Não adianta você conjunturar, fazer uma conjectura de que o arrebatamento então vai acontecer em 31 ou em 32. Não adianta você conjunturar. O arrebatamento vai acontecer no tempo, no ano que Ial já determinou. O tempo que Ial já determinou, irmãos. E não pensa você que ele vai revelar isso para todo mundo. Né? Amós 3,7 é categórico. Eu vou abrir lá. Né? Nós estamos falando da estrutura da reencarnação, mas isso abrange vários assuntos, irmãos. Isso abrange vários assuntos. Nós vamos ver de novo. Eu sempre vou me falar disso. Eu tenho que abrir Amós. Porque se não abrir Amós 3,7, fica um tanto quanto complicado. Certamente, Ial, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Observe, irmãos, que Ial certamente não vai fazer nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vocês estão copiando, irmãos, que o segredo é revelado apenas para os servos profetas? Como eu disse, todo profeta é servo, mas nem todo servo é profeta. E observe, irmão, que é o segredo.
É o segredo dele. Coloca agora você no seu próprio lugar. Vamos dizer que você tem um segredo e você não quer que esse segredo vá para todo mundo. Mas você tem algumas pessoas especiais que você gostaria de compartilhar desse segredo. Aí você vai a essas pessoas especiais e diz para elas o teu segredo. Você não quer compartilhar para todo mundo, mas só para essas pessoas especiais. Você, querendo revelar apenas para essas pessoas especiais e revelando que é um segredo, precisaria você dizer para ela manter o segredo? Não, porque ela está sabendo que é um segredo, ela não pode sair falando desse segredo para outra e qualquer pessoa, porque é um segredo. É coerente isso, irmão. Não precisa, eu vou te falar um segredo, mas não quero que você conte para ninguém. É lógico que isso só reforça a importância de não divulgar para outras pessoas. Mas e algo não precisa ser redundante. Quando uma coisa é segredo, irmãos, quando uma pessoa te conta um segredo, ela não conta um segredo para você espalhar para todo mundo, não, irmãos. Alguém conta um segredo para o outro, esperando que essa pessoa vá espalhar o segredo? Assim é Iau dos Exércitos, irmãos. Ele fala para o segredo dele apenas para os seus servos, os profetas. Aonde está a especialidade desses servos? Está no fato deles serem profetas. Como eu disse, todo profeta é servo, mas nem todo servo é profeta. Vocês estão entendendo, irmãos, a estrutura disso tudo? Estão conseguindo copiar, pegar a visão a respeito dessas coisas? Porque isso é fundamental, irmãos. É fundamental. É evidente que quem pegar a visão disso, quem entender isso, vai ficar atento às mensagens que aqui nós colocamos, aqui nós gravamos, e não vai correr o risco, irmãos, porque o primeiro desapontamento, através que o irmão Romilson colocou o ano do arrebatamento, a primeira vez, a primeira data que ele errou, irmãos, ele causou um estrago tremendo. Ele causou um estrago tremendo, mas eu não o culpo por isso. Porque o estrago que aconteceu também na vida de alguns ialdins, dentro da estrutura que eles esperavam o arrebatamento, então eles se prepararam para isso. Muitos tomaram decisões equivocadas, que depois que eles viram que o arrebatamento não aconteceu, eles viram que as decisões deles que eles tomaram, por não entender corretamente, teve a sua vida prejudicada. E muitos irmãos, em vez de seguir em frente, largaram a mão do arado. E isso aí eu vejo como que uma sacudidura que Iau dos Exércitos provocou ali, de propósito, irmãos. Porque Iau dos Exércitos já havia, através de Yahshua Mashiach, mostrado para Yohana o livrinho doce na boca e amargo no estômago. O irmão Romilson, ele está dentro dessa estrutura. Ele já estava profetizado para esse fim, para esse método de anunciar o arrebatamento. Mas não precisa necessariamente ele ficar nessa estrutura. Mas se é que ele vai ficar nessa estrutura até o fim, Iau conhece a razão, conhece o motivo. Entendeu? Então as decisões que nós temos que tomar, ainda que elas sejam prejudicadas por causa de alguma mensagem nossa, nós não podemos largar a mão do arado. E eu aqui, irmão, não estou pedindo para vocês deixar de seguir as redes sociais do nosso irmão Romilson, de ver os vídeos dele no YouTube. Nananina, não. Eu sou um espectador dos vídeos do irmão Romilson. Eu vejo os vídeos do irmão Romilson, dou like nos vídeos do irmão Romilson. Porque quando eu faço um julgamento daquilo que ele traz para nós, irmãos, eu faço um peso. Se tiver 50% de coisas que eu acredito e 50% de coisas que eu não acredito, ainda assim eu dou o joinha nos vídeos do nosso irmão Romilson. Eu não fico preso naquilo que eu não concordo. Eu não fico preso naquilo que eu não concordo, irmãos. Eu olho o contexto da obra, eu olho o macro, eu não olho o micro.
Entendeu? Por isso eu digo para vocês, enquanto nosso irmão estiver postando vídeo, não deixa de acessar os vídeos do nosso irmão Romilson. Não deixa de fazer parte do grupo Atalaia Dial, mas vai para lá sabendo que você não pode fazer a mesma coisa que você faz aqui. Você não tem a liberdade que você tem aqui. Aqui você tem a liberdade de que jamais esse amigo que vos fala, vou censurar vocês, excluir vocês. Né? Censurar no sentido de botar um carimbo em alguma coisa de vocês. Se vocês trouxerem alguma coisa aqui que não está de acordo com as escrituras, eu vou procurar mostrar o que está correto. E ao dos exércitos é que toma a decisão mediante as atitudes dos que fazem parte do nosso canal, da nossa rede social, dos nossos grupos, Ial Shalaim no Facebook, no Zap, e do canal Ial Shalaim no YouTube. Entendeu, meus irmãos? Então, dentro dessa conjuntura profética, dentro dessa conjuntura de reencarnação, dentro da estrutura da reencarnação, há ensinamentos tremendos, há ensinamentos, irmãos, que certamente vocês não vão encontrar em outro lugar, senão aqui, nessa plataforma, nesse canal de Ial Shamashia, canal Ial Shalaim, aqui no YouTube, aqui nos nossos grupos do Facebook, do WhatsApp. Que Ial nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Ial Shamashia. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, esse é o meu pedido. Assim seja.